Olá, meu nome é Jennifer, eu tenho 21 anos. Eu cresci na igreja, os meus pais eram obreiros, eu cresci na EBI também, só que eu cresci com muita raiva. Eu não tinha motivos para carregar essa raiva dentro de mim, mas eu cresci brigando com a minha irmã, brigando com os meus pais. Mesmo frequentando a igreja, frequentando as reuniões, eu carregava dentro de mim essa raiva. E chegou um certo momento da minha vida que a gente se mudou para outro estado, só que nessa mudança de estado ocorreram também mudanças financeiras. Então a vida financeira que a gente tinha, a gente perdeu a estabilidade e eu me senti uma jovem muito complexada, porque eu mudei de um estado para o outro e passei a me sentir sozinha, passei a me sentir inferior às outras pessoas, porque eu olhava para a vida das pessoas e apesar de eu estar na igreja, eu achava que elas eram melhores do que eu. E mesmo vindo na igreja, eu brigava muito com a minha irmã. Então a gente brigava, a gente discutia ao ponto de uma machucar a outra. Então eu perdia completamente o controle de mim. Mesmo assim, quem olhava para mim achava que eu estava bem, porque eu aparentava ter uma vida muito boa por ser filha de obreira. Então quem olhava para mim achava que eu não precisava de ajuda, eu não deixava as pessoas acharem que eu precisava de ajuda. Eu tinha crises durante a noite de choro, eu me pegava chorando, olhando para o espelho e eu me sentia feia, a pessoa mais horrível do mundo. E eu tinha muitas crises de choro, eu chorava de noite. Nessas crises eu passei a ter muita insônia, então eu não conseguia dormir de noite. E nessas insônias eu ficava nas redes sociais, então eu ficava no notebook, no celular, e numa dessas noites apareceu para mim no Facebook uma sugestão de um grupo de automutilação e suicídio. Apareceu para mim, aquilo me chamou a atenção e eu pensei, por que não entrar, né? Já tá tudo ruim, então por que não entrar? Então eu entrei naquele grupo, aquele grupo passou a me incentivar, então eu cheguei a me mutilar algumas vezes, mas por medo dos meus pais, né, o que eles iam pensar de mim, eu larguei aquilo de lado, mas eu não saí do grupo, eu continuei naquele grupo e eu só me afundava cada vez mais. Então eu tinha muitos complexos dentro de mim. O ápice do meu fundo de poço, né, o meu fundo de poço, eu passei a ter crises mais fortes. Teve uma crise que eu tive existencial, né, uma crise na madrugada, uma crise de choro, da qual eu tive que pedir ajuda. Eu tive uma crise que eu me sentia sufocada, eu me sentia como se aquele ali fosse meu último dia. E eu lembro que eu cheguei na minha mãe, eu falei, mãe, eu preciso de ajuda. E a partir daquele dia, eu passei a ser diferente, porque Deus me mostrou que eu precisava dele. Eu não podia mais continuar da mesma forma. E um pouco após, começou o jejum de Daniel. E eu já tinha feito vários jejuns de Daniel, eu já tinha participado, mas eu nunca tinha me entregado. Eu sempre fiz do meu jeito, da minha forma. E naquele jejum de Daniel, eu vi a oportunidade de ser diferente, de recomeçar a minha vida, que por mais que eu estava na igreja, mas eu não conhecia Deus. Então naquele jejum de Daniel eu decidi me entregar. E Deus ele foi me mostrando tudo que eu precisava mudar, tudo que eu precisava deixar. E algo que ele me mostrou era que eu era muito orgulhosa. E eu já estava dormindo no chão, eu já estava mostrando para Deus, mas eu me achava indigna de ter o Espírito Santo. E eu passei a deixar tudo que eu fazia. Eu passei a deixar aquela raiva, eu entreguei para Deus aquela raiva, eu entreguei para Deus aqueles complexos, eu entreguei para Deus tudo aquilo que eu estava carregando dentro de mim, aquela Jennifer que era falsa. Então eu me batizei nas águas novamente, eu pedi perdão para minha mãe, para minha irmã, eu cheguei até o pastor da igreja, eu falei, pastor, eu preciso falar algo para o Senhor. Eu falei tudo aquilo que eu era, eu falei para o pastor, e eu lembro que eu recomecei com Deus. E no último dia do jejum de Daniel, eu lembro que antes de chegar na igreja, eu fiz uma oração para Deus. Eu falei, meu Deus, eu quero sair dessa reunião diferente. Eu quero ter um encontro com o Senhor, porque eu já deixei tudo que eu tinha que deixar. Eu já deixei tudo que
que estava me aprisionando, tudo que me condenava. Eu quebrei o meu orgulho, que era o que mais me atrapalhava. E eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu falei para Deus novamente que eu não queria mais esquentar um banco, eu não queria passar mais um tempo na igreja e esquentar um banco, porque se aquela reunião acabasse, eu não sabia se eu ia voltar, eu não ia ter forças para voltar. E Deus me falou que eu precisava crer que eu já tinha sido perdoada, crer que Ele podia fazer realmente algo novo na minha vida. E eu lembro que eu falei para Deus, meu Deus, eu creio, meu Pai, que o Senhor pode me perdoar. E no último dia do jejum de Daniel, eu recebi o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele me deu a paz, ele me deu a alegria, ele mudou a minha vida completamente. Ele tirou aquela vida cinza, vazia, de máscaras. Ele me deu uma vida com cor, uma vida com paz, uma alegria verdadeira. Ele me deu a paz, um sentido para viver, que antigamente eu não tinha. Ele me deu sentido de vida. Eu pude realmente ajudar os jovens que chegavam até mim. Então, cada jovem que chegava, eu não tinha mais a palavra para dar para ele, eu tinha um espírito para passar para ele. Eu lembro que eu deitei no travesseiro e eu dormi e eu falei, meu Deus, quanto tempo que eu perdi dentro da tua casa, mas quanto tempo que eu perdi. E eu lembro que cada noite era uma melhor que a outra. Eu durmo e acordo pensando no Espírito Santo, em como agradar a Deus. Hoje a minha vida, por conta do Espírito Santo, ela tem sentido. Não somente viver, mas viver com um propósito. E o Espírito Santo, todos os dias, ele tem me dado a paz, a força, a alegria para permanecer olhando só para o Senhor Jesus. Então, a partir daquele jejum de Daniel, tudo foi diferente, a minha vida foi diferente. E eu lembro que eu estava na pandemia e eu não tinha nada para fazer, eu podia só limpar a casa ou estar nas redes sociais, mas eu abri mão pela presença de Deus, e Deus, Ele fez tudo novo. Eu coloquei no lugar das minhas coisas, as coisas de Deus, e Deus, Ele mudou a minha vida.